Bom, pessoal, bom dia a todos. Então, estamos aqui para mais um dia do nosso curso de Modelagem Matemática e Simulação 2. E nós, nesse momento, estamos na nossa jornada na unidade 3 do curso, que diz respeito à solução numérica de equações diferenciais parciais. Nosso segundo encontro nessa unidade. E só para a gente não perder o nosso guia, né, pelo menos bibliográfico, para essa nossa construção, eu reforço a vocês as principais referências que nós estamos usando aqui nessas nossas conversas. Então, o livro mais conhecido como do Tannehill, né, que é o de Mecânica dos Fluidos Computacional e Transferência de Calor, o tradicionalíssimo livro do Levesque, né, Métodos Numéricos para Leis de Conservação, uma coleção, na verdade, o primeiro volume de uma coleção do Hoffman, né, Fluidodinâmica Computacional, e o livro do professor Armando Fortuna, de Técnicas Computacionais para a Dinâmica dos Fluidos. Todas essas referências se complementam e os dois primeiros são os principais da nossa discussão aqui. Tá? Então, eu recomendo que vocês folheiem esses livros, conheçam minimamente, porque são referências muito importantes, obviamente, além de outras, né? Então, existe uma infinidade de livros referentes ao nosso assunto aqui, mas esses se destacam, né, pela organização, pelo caráter didático, né, principalmente no nível que a gente se encontra, né, vocês sendo submetidos a esses tratamentos mais avançados desses problemas, mas ainda, né, numa fase assim de aprendizado, né, e não só de aplicação direta e tal. Então, são livros que conseguem traduzir assuntos complexos numa linguagem bem compreensível. Por isso que eu acabo recomendando. E na nossa conversa de hoje, então, né, à guisa de introdução, nós vamos trabalhar com a equação do calor. Equação do calor essa que foi objeto da nossa discussão sobre solução analítica de ADPs. Então, a partir de agora, a gente vai poder fazer aquela tão desejada comparação, conciliação dos métodos analíticos, né, das soluções analíticas com as soluções numéricas obtidas pelo nosso esforço aqui, voltado para a programação e tudo mais. Então, vai ser a hora da gente juntar os conhecimentos e avaliar a qualidade dos nossos métodos numéricos para esse caso que é tão importante para a nossa formação, que é o problema da equação do calor. Bom, do que tratamos então? Né? Quando falamos dessa equação do calor, nós estamos nos referindo àquela EDP linear de segunda ordem expressa por essa relação que nós já conhecemos, né? Foi o nosso trabalho lá atrás. A gente viu a equação do calor em diferentes formatos e tal, mas esse caso foi especialmente motivo das nossas preocupações ali no estabelecimento das soluções. Né? Então, o que esse caso representa? Né? Para além das propriedades que estão aqui demarcadas, então a gente tem Rho, CP, o kappa, né, que às vezes a gente simbolizava pelo alfa, né, que era difusividade térmica, a gente relembrando ali as ideias. Então, algumas características dessa equação que vai ser objeto aqui da nossa conversa de hoje. Então, primeiro ponto, né, a gente tem aqui esse termo, naquela representação que a gente conversou na aula passada, ela traduz o processo de condução de calor que tem uma natureza viscosa ou dissipativa. Essa natureza viscosa ou dissipativa está associada a essas derivadas espaciais de segunda ordem. Né? A gente facilmente identifica aqui uma derivada segunda, né, da temperatura em relação a x. São termos de natureza viscosa ou dissipativa. Dissipativa acaba sendo até uma palavra mais forte para a nossa compreensão. Então, a gente,
na nossa construção, que a gente vai fazer hoje, a gente vai entender com mais clareza, embora a gente já tenha tratado isso lá nas soluções analíticas, mas aqui a questão vai ficar até mais visual, a natureza desse termo dissipativo. Quem são os termos dissipativos? Os termos de derivada espacial de segunda ordem. Tá? Então, na aula passada, a gente entendeu a natureza dos termos advectivos ou convectivos, que faziam aquela translação, né, da nossa propriedade. E aqui a gente vai ver esses termos dissipativos, como se fossem componentes de uma equação. Né? A gente quer colocar no nosso modelo um termo com essa vocação de advecção. Então, o que ele vai fazer? Ele vai transladar aquela informação ao longo do domínio espacial. E os termos dissipativos, o que eles vão fazer? Né? E aí, com isso, a gente vai ser capaz de ir montando modelos com essas caixinhas, como se fossem blocos, cada bloco destinado a um comportamento. Né? Então, ao resolver o problema aqui dessa equação, cuja parte espacial tem essa natureza dissipativa, somando com o que a gente viu na aula passada, né, no encontro passado, a gente vai conseguir resolver um terceiro problema, que é quando tem os dois termos presentes. Né? Então, essa abordagem de blocos, ela acaba sendo bem interessante para a nossa compreensão, porque a gente vai captando os efeitos de cada bloco nos nossos modelos. Tá? Então, esse primeiro, né, relacionado aqui com a derivada segunda da temperatura, tem uma natureza dissipativa. Notem que eu coloquei aqui a nossa relação expressa dessa maneira, tá? Com capa, né, a condutividade térmica aqui dentro, né, sendo sujeito a um processo ainda de derivação espacial. Note que o nosso capa é função, né, de x e de t, como propriedade do meio, como poderia ser, né, função ali da própria posição no meio onde o processo dissipativo está ocorrendo. Tá? Então, assim, a forma com que a gente vai abordar o problema é flexível o suficiente para dar conta, né? Então, é flexível o suficiente para dar conta de uma propriedade variável, né, em função de x e de t. Notem, entretanto, prestem atenção, tá? Que um caso mais geral, mais até prático, seria de nós termos o kappa, condutividade térmica, dependente da própria temperatura. Né? O kappa dependente da própria temperatura. E aí, né, nós não vamos abordar isso nesse momento, nesse instante, mas qual seria a consequência, né, do kappa ser dependente da temperatura para fins de identificação da complexidade do nosso modelo? Pergunto. Medeiros, meu amigo, se o kappa for dependente da temperatura, o que eu, vamos dizer assim, qual agregação de complexidade o meu modelo ganha? Você consegue lembrar, identificar? Você liberou o microfone, não sei se você falou alguma coisa, eu não te ouvi. Não tô te ouvindo, não. Você pode botar no chat, se você quiser, a gente vê aqui. O outro colega, o Flintz, Ferro, né, se lembrarem, podem comentar também. Né? Se o nosso kappa, nossa condutividade... tá pensando. Beleza. Não. Pensamento é sempre silencioso mesmo. Vamos lembrar. Se o nosso kappa... Professor, fala aí, Flintz. minimamente vai ter uma regra da cadeia associada a esse kappa, né? Na hora de derivar com muito relação a mais do que x. isso. Muito mais do que isso. Algo que é
crucial quando a gente está lidando com esses modelos de equação diferencial. Tem um problemão ali. Se o kappa depender da temperatura, o que vai rolar? Nada? Bom, então vou relembrar vocês. Se o nosso kappa depender da temperatura, o problema vai se tornar um problema não linear. Que a gente vai ter, vamos, né, imaginar aqui, uma função da temperatura vezes a derivada da temperatura. Né? Uma coisa que seria muito simples, porque se você pegar um manual de engenharia química que tenha as propriedades ali em função de várias temperaturas e tal, né, você teria né, que se traduz de forma muito prática, mas do ponto de vista matemático já seria bem mais complexo, que seria a não linearidade. A não linearidade. Né? Então, a gente não vai trabalhar com esse problema não linear aqui agora, tá? Só para vocês se organizarem mentalmente. Né? Nosso kappa depende de x e do tempo, né? Do tzinho, né? Não da temperatura. Tá? Bom, a gente tem também a natureza unidimensional aqui do nosso problema, né? Derivada apenas de uma componente espacial. A gente tem a ideia, né, do nosso problema ser transiente, né, derivada aqui em relação ao tempo, e a possibilidade, sem grandes problemas, de trabalhar, eu coloco aqui em cinza, justamente para a gente pensar que pode colocar ou não, que é um termo fonte, né, relacionado a uma não homogeneidade da nossa equação de governo. Né? Então, tá ali. Quiser botar alguma coisa naquele termo, naturalmente, função de x e de tzinho, do tempo, né, que são as nossas não homogeneidades tradicionais. Né? Então, isso é o que a gente vai fazer, como a gente estava fazendo lá, usando, construindo as nossas soluções analíticas. Né? Então, o que a gente pode dizer dessa história toda? Que a solução analítica desse problema, que a gente já conhece, né? Aulas 3, 4 e 5 aqui do nosso curso, pode ser encontrada pelos métodos de separação de variáveis ou a transformada integral em função das não homogeneidades que o problema apresenta. Né? Então, a solução analítica a gente dominou para esse problema linear, né? Usando aquelas técnicas tradicionais, separação de variáveis ou a transformada integral. Tá? Então, é exatamente aquele caso que a gente já conhece, só que agora a gente vai ver a abordagem numérica para resolver esse problema. A abordagem não, as abordagens. Né? Então, são várias estratégias para a gente dar conta dessa solução numérica. E aí a grande beleza, né, do nosso curso, que é fazer a comparação, fazer a avaliação de qualidade desses métodos numéricos, ou ainda perceber os ganhos do aprimoramento dos métodos numéricos, usando como referência a solução exata, que é a solução analítica. Tá certo? Então, é nesse horizonte que a gente está conversando aqui. Beleza. Então, só para recordar, já que recordar é viver, nós vamos relembrar a solução analítica desse problema. Bom, a solução analítica, então, para obter essa solução analítica, a gente precisa da condição inicial, que, por exemplo, poderia ser uma distribuição de temperaturas, como essa aí, foi algo semelhante ao que a gente fez lá atrás. Lembra aquele sinal com forma de gaussiana, né? Exponencial de alguma coisa ao quadrado? Né? Então, foi isso que a gente trabalhou lá atrás como exemplo. Tá? Então, é a condição inicial do nosso problema, a distribuição inicial da temperatura ali. Poderia ser outra função, essa que a gente está usando aqui. A gente também precisa de condições de contorno. E aqui eu apresento essas condições de contorno dessa maneira, que talvez vocês estranhem um pouquinho.
tá? Mas a gente relembra, não tem nenhum problema. Note desse lado aqui, a derivada da temperatura na posição x igual a zero como zero. Isso representa uma condição de contorno de parede isolada, ou seja, fluxo zero pela extremidade em x igual a zero. E uma outra condição de contorno para x igual a L, ou seja, do outro lado ali do domínio, onde a gente tem essa combinação entre a derivada da temperatura e o valor da temperatura. Pelo jeitão dessa condição de contorno, vocês no mínimo podem associar o problema ao seguinte: olha, eu ainda não sei o que é aquele BI ali, mas isso parece com aquela condição de contorno de convecção, né? Onde a gente tem o contato, né, do nosso meio sólido com o fluido do lado de fora, com uma temperatura definida e tal. No caso aqui, essas condições de contorno são ambas homogêneas, aqui para fins de exemplo, obviamente, e essa temperatura externa seria zero, né? Bom, e aí, obviamente, a gente precisa definir as propriedades, né, que vão guiar aí a nossa solução. Essas propriedades, aqui também a gente vai trabalhar inicialmente como sendo constante, tá? Então, a gente vai ter o nosso alfa, sendo K sobre ρCp, onde alfa é a difusividade térmica. A gente tem o BI, que é um número adimensional importante, chamado número de Biot, cuja definição é HL sobre K, né? Ou seja, coeficiente de convecção vezes um comprimento característico ali do nosso sistema, que no caso é o tamanho, a espessura da parede, L, sobre a condutividade térmica, tá? Um número adimensional. Lembrando dos fenômenos de transporte, números adimensionais são fundamentais para a gente dar um ar de generalidade para as nossas soluções e também identificar similaridades dimensionais em problemas de diferentes dimensões, mas que têm o mesmo comportamento das suas soluções, tá? Então, número de Biot, né, e a solução do caso homogêneo, usando aquele arcabouço que a gente construiu lá atrás para a solução analítica. Um caso como esse teria essa solução, né, um somatório de termos exponenciais ligados ao tempo, mais esses parâmetros aqui, vezes as autofunções, que é o cosseno de beta e x, né? Esse termo aqui está relacionado à norma, segundo aquela tabela de soluções lá que a gente usou, só que nesse caso aqui, né, a gente está usando o número de Biot a partir dessa definição, então por isso que a expressão assume esse formato. Tá? Lembrando que os coeficientes vão ser obtidos pela integral da condição inicial com as autofunções do nosso problema. Tudo bem? Vocês lembram disso? Né? Tá refrescando a memória. Vocês já aprenderam a questão do número de Biot lá no curso de fenômenos de transporte? Esse é um nome conhecido para vocês ou foi novidade? Já apareceu uma vez sim, professor. Apareceu, né? Então, agora... já caiu em prova esse ano. Já caiu em prova? Isso. Ah, então. Então já é famoso para vocês, né? Número de Biot, né? Só recordando aí, agora associado ao processo da nossa solução, né? Maneiro. Então, vamos em frente aqui. Vamos fazer uma simulação dessa solução analítica, né? Algumas imagens assim, só para a gente reconhecer o comportamento, tá? Então, qual o objetivo assim dessa simulação? É a gente captar o efeito do termo difusivo na nossa simulação, tá bom? Então,
Vamos pegar aqui alguns parâmetros, né? Botar um L igual a 5, número de BO igual a 5, número de termos do nosso somatório 50, padronizando esse número de termos, tá? E aqui a gente teria a nossa condição inicial. Também especificaríamos, né, para fins dessa simulação, o alfa do nosso problema, colocando aqui um alfa igual a 10 a menos 3, né, 0,001. Bom, então, no instante inicial, a gente teria essa distribuição de temperatura no nosso sistema, cujo domínio varre os valores de 0 a 5. Tá? Bom, então, qual a natureza da solução desse problema? É isso que é importante a gente perceber. Qual é o efeito daquele termo da derivada de segunda ordem da temperatura ali em relação a x? Então, ao passar do tempo, essa informação, essa propriedade que está apresentada pela linha azul, ela vai se dissolvendo ao longo do domínio, vai se tornando mais suave com esse comportamento. Perceberam? Notem que, voltando aqui, você mantém uma simetria, né, desse comportamento, a menos das condições de contorno, mas não há mudança de posição, né, não há uma translação, mas há uma dissipação da nossa condição inicial ao longo do domínio. Isso é típico do nosso comportamento da equação do calor. Tá? Então, na aula passada, no modelo lá da equação da advecção, nós vimos um modelo que era capaz de transladar essa informação inicial, mudando a posição ao longo do tempo. E agora o que nós temos é essa dissipação, essa dissolução, esse espalhamento da minha propriedade ao longo do domínio. Tá? E aí, com isso, né, com as ferramentas que a gente está pensando aqui nesse nosso encontro, nasce como consequência, quase que direta, a possibilidade de somar os dois efeitos. Um efeito de advecção, de translação, e um efeito de dissipação, de espalhamento, né, como se ele caminhasse e se dissolvesse ao longo do tempo. Porém, se você está bem lembrado da nossa discussão no encontro passado, nós vimos que a solução numérica do problema da advecção tinha uma situação bastante particular. Reforço, a solução numérica do problema da advecção, que foi o assunto do nosso encontro passado, tinha uma particularidade. Que particularidade era essa? A solução numérica tinha um efeito dissipativo. A solução numérica tinha um efeito de espalhamento. Só que agora, no nosso problema aqui de hoje, esse efeito dissipativo não é um problema numérico. É inerente à física do problema. A física do problema tem essa vocação dissipativa. Ora, se na solução que nós trabalhamos no encontro passado já havia o efeito dissipativo não físico, né, plenamente numérico, imagina agora o que pode acontecer potencialmente quando na própria física do problema já há um efeito dissipativo. Então a gente pode ter, né, pode ter uma sinergia, uma soma de efeitos dissipativos da física, que essa a gente não abre mão, ela está presente na equação de governo, e do método numérico. Qual o risco que nós corremos, e a gente precisa ficar ligado nisso sempre,
todos vocês e todos os outros que virão a assistir essa nossa aula, que é atribuir um significado físico a um efeito que nós observaremos como misturados, o físico e o numérico. Ou seja, superestimar o efeito físico da dissipação, porque vai estar embutido na dissipação física também os efeitos da dissipação numérica. Tá? Então isso é um problemaço quando a gente está lidando com as soluções numéricas de um probleminha simples como esse. E daí vocês já ficam assim, com muita cristalinidade, compreendendo a importância, a relevância fundamental da gente conhecer e, sempre que possível, aplicar as soluções analíticas dos nossos problemas. Porque na solução analítica, a priori, nós estaremos livres de todas essas dificuldades inerentes aos métodos numéricos. A gente vai aprender, né, as construções desses métodos numéricos, mas já com o pé atrás, sabendo de várias limitações deles. E qual é um dos nossos esforços como usuários ou como pessoas que refletem a respeito desses métodos numéricos para esses problemas de ADP? Como construir saídas, estratégias numéricas para minimizar esses efeitos de erros numéricos que acontecem nas nossas soluções. Tá? Num curso de cálculo numérico tradicional, vocês aprenderiam simplesmente a resolver o problema e vocês já ficariam muito satisfeitos em o seu código funcionar de maneira coerente. O seu método numérico traria uma informação qualitativa coerente. Porém, nós devemos estar preocupados não mais com a descrição qualitativa, mas sim com a precisão quantitativa dos nossos resultados. A precisão. Tá? Então a gente evolui na nossa compreensão, no nosso rigor, porque a gente precisa estar preocupado com a questão da precisão. Tá? Então, tradicionalmente, na área da engenharia química, engenharia mecânica, que acabam tendo, né, aplicações muito imediatas desses sistemas, dessas equações, né, sistemas que aplicam essas equações, esses erros numéricos podem estar associados a questões de dimensionamento de equipamentos, e erros em dimensionamento podem colocar você, no mínimo, numa situação de gasto, mau gasto, né, uso inadequado de dinheiro. Mas numa situação mais grave, numa situação de insegurança, né, em função do projeto de engenharia que você estiver desenvolvendo. Tá? Então, esse é um assunto que sempre vai estar na pauta, né? Qualidade dos métodos numéricos. E note, eu não falei nada desses métodos numéricos ainda. Eu só falei de antemão que a gente tem que ficar preocupado com as limitações deles. Tá? Tudo bem? Vocês estão entendendo a ideia, estão entendendo a lógica, entenderam o comportamento do bloco relacionado ali com a derivada segunda espacial para a nossa solução? Ficou claro? Ficou compreensível? O que vocês me dizem? Fernanda, Flint, diz aí. Eu acho que ficou assim, professor. Eu só queria reforçar se o que está mostrado na tela é o efeito dissipativo por conta da própria função, não é? Isso. Aqui é o comportamento da solução analítica. A física do problema leva a esse comportamento. Uhum.
Não, Beleza. entendi. Obrigado, professor. Valeu. Professor, Diga. tem uma pergunta mais filosófica da coisa, Nossa, que é vamos ver se eu alcanço. que é o seguinte: se eu tenho como descrever a solução analítica de maneira fácil, digamos assim, em que situações vai ser melhor eu aplicar esse método numérico se eu tenho que lidar com o problema dele, né? Eu não só me contento com a solução analítica? Beleza. Excelente pergunta, o Ferro. Eu responderia, dentro da sua intenção filosófica, apontar para as seguintes direções. Bom, nosso curso aqui acaba tendo uma finalidade de fazer vocês compreenderem vamos dizer assim, as possibilidades de solução dos problemas. Note que nós estamos construindo, né, essas nossas soluções para casos que você olhando, né, vamos qualificar você assim usando uma palavra. Você como espectador diria o seguinte, como você bem disse: olha, eu já conheço essas soluções analíticas. Para que investir energia nesses métodos numéricos? Perfeito questionamento. O lance é que, na prática, muitas situações que vão ser enfrentadas por vocês, por conta da natureza das equações, dos modelos e tal, podem desembocar com relativa facilidade em problemas que, por detalhes matemáticos, pela estrutura matemática do problema, não vão ter solução analítica estabelecida. E nesse caso, que são casos que acoplam todos esses fenômenos, a gente já precisa de antemão saber os efeitos de cada bloco, né, da equação em termos das suas limitações para a solução numérica. Tentando traduzir o que eu disse de outra maneira. Um dos grandes objetivos de um curso como esse é preparar vocês, né, aguçar a reflexão de vocês para resolver uma categoria, uma classe de problemas que, de maneira objetiva, não tem solução analítica conhecida, que é o problema da fluidodinâmica computacional, que se baseia lá na nossa equação de Navier-Stokes. A equação de Navier-Stokes não tem solução analítica conhecida, exceto para casos muito particulares. E os métodos utilizados para resolver o problema da equação de Navier-Stokes, né, bem voltado ali para escoamento de fluidos, vai passar por esses blocos matemáticos de derivadas que exigirão que nós empreguemos as soluções numéricas. De antemão, a gente já vai ter que ficar ligado nas limitações de todas essas estratégias. Para probleminhas bobos, como esse da condução de calor numa parede unidimensional e tal, essa coisa toda, realmente, a solução analítica ela é muito bem estruturada, está ali super disponível para você. Então, dentro dessa estrutura inicial, nosso foco é simplesmente evidenciar essa limitação das soluções numéricas, que às vezes aparecem como soluções milagrosas, né? A solução analítica é complicada, exige uma série de conceitos matemáticos, como ortogonalidade de funções, convergência de somatórios, coisas desse tipo. A solução numérica você construiria, de certa forma, com bastante facilidade.
mas a nossa intenção mais profunda é olhar os problemas lá na frente, como os relacionados ao problema da equação de Navier-Stokes. Que aí vai juntar tudo e você não vai dispor de uma solução analítica conhecida. Você vai ficar, de maneira objetiva, refém dos métodos numéricos. Então, com essa passagem, a gente vai já começando a perceber como guiar, como usar as rédeas, né, da nossa programação para tentar controlar o processo de erro numérico que encontraríamos naturalmente nessas soluções computacionais. Deu para esclarecer um pouco a sua crise filosófica? Acho que sim. Agora, deixa eu fazer uma pergunta um pouco menos filosófica, na verdade. A dissipação que o senhor comentou que ocorre por conta do método numérico em si, Certo. ela ocorre por conta da discretização do processo Exatamente. em relação ao tempo em geral ou ao quê? A tudo. Ao tempo, ao espaço. Na verdade, o que a gente está fazendo aqui, né, nessas construções, é trabalhar o problema do erro de discretização. Então, a gente está identificando as limitações relacionadas à discretização do nosso domínio e o uso dessa discretização para resolver o problema da EDP. Relembrando, né, algumas coisas que a gente aprendeu lá no curso de MS1, que essas soluções discretizadas dependem, né, estão associadas expansões em série de Taylor, que a gente, né, delimita ali um tamanho, um número de termos, delimita o tamanho do passo, né, uma distância em relação ao ponto de referência. Isso tudo entra na nossa problemática. Então, se eu faço uma malha mais fina, uma malha mais grosseira e tal, tudo isso vai estar impactando o nosso problema do erro e a gente vai, de certa forma, controlar esse processo de geração de erro pela malha, pela discretização e tudo mais. Agora, tua pergunta também me fez, seu conjunto de perguntas me fez lembrar também de um outro detalhe importante. Daqui a um tempo, quando vocês saírem dessa condição acadêmica de formação do curso aqui que vocês estão fazendo, vocês vão estar sujeitos a aplicações mais imediatas dessa parafernália toda. O que eu quero dizer com isso? Vocês vão estar sujeitos à condição de usuários de softwares que, de certa forma, geram essas soluções numéricas para vocês. E um bom software, né, vai resolver uma boa quantidade de problemas e tudo mais. Porém, nós precisamos alimentar uma certa descrença na qualidade dessas soluções numéricas produzidas por esses softwares. Uma certa descrença, porque esses softwares vão usar esses métodos. Os softwares eles não são baseados nas soluções analíticas lá, usando transformadas e tudo mais. Por quê? Porque os softwares eles precisam dar conta de um problema muito mais grave que a gente nem está tratando dele ainda, que é o problema da complexidade da geometria. As nossas geometrias, por enquanto, são triviais. É uma parede mapeada coordenadas cartesianas. É uma tubulação mapeada por coordenadas cilíndricas. É uma esfera mapeada por coordenadas esféricas. Isso é trivial.
do ponto de vista das soluções analíticas, numéricas e tudo mais. Mas quando a gente estiver lidando com geometrias complexas, como por exemplo, né, imagina, pensando num caso bobo aqui, né, caso, sei lá, trivial. Você esteja analisando o processo de dissipação de calor num motor de um carro ou numa bomba, uma bomba hidráulica, né, usada aí para transferência de fluidos. A geometria daquele equipamento não é um tubo, um cilindro, não é uma esfera, nem é um retângulo. Tem suas reentrâncias, todas as suas particularidades. E a grande dificuldade desses sistemas reais é você justamente mapear o contorno da geometria para definir as condições de contorno. Imagina, né, gerar uma condição de contorno no braço, analítica, que desse conta de toda a complexidade de uma bomba hidráulica para você obter a solução analítica. É algo desafiador. E aí esses softwares milagrosos fazem isso muito bem, porque você refina a malha na intensidade que você deseja e você acaba conseguindo descrever essas fronteiras do teu sistema com muita facilidade. Só que aí você paga o preço de usar essas soluções numéricas para resolver o problema. Então, o problema da complexidade da geometria acaba sendo a grande motivação para o uso das soluções numéricas que estão implementadas nos simuladores numéricos que resolvem aí uma série de problemas. Porém, vocês que são mão de obra qualificada, esperta, consciente, já vai saber, olha, esses métodos, essas soluções numéricas, esses softwares, tem todas essas limitações embutidas porque aplicam esses métodos numéricos. Deu para entender a ideia? Ferro? Sim, senhor. E uma outra questão, assim. O senhor falou muito de aplicar também por exemplo, a fluidos. E, querendo ou não, no mundo real, as coisas também têm o seu nível de discretização, digamos assim. Nem que seja num nível atômico, não é contínuo. Eu tenho partículas separadas. Certo. Eu consigo refinar métodos para chegar até esse nível para simular até esse nível, digamos assim, de forma que eu não perca mais informação? Entendi. Então, você tocou num ponto assim que há uma discussão bem interessante. Tá, vamos dizer assim, tá um pouquinho fora do contexto do nosso curso, mas ok, eu acho que geramos a dúvida, né, na nossa conversa aqui. Vamos aproveitar o momento para aprofundar a ideia. Esses modelos, como você usa aí da simulação de fluidos, né, equação de Navier-Stokes, não sei se ficou claro para você quando você aprendeu esses modelos. Esses modelos usam uma hipótese de base, né, que é quase que um axioma para a construção dela, que é uma ideia muito forte, que nós, como químicos da engenharia química, conseguimos fazer um exercício mental de percorrer diferentes escalas de compreensão. Você falou, pô, mas lá no mundo atômico é assim, e eu estou falando dos fluidos. Então a gente, na nossa formação, consegue percorrer as escalas com muito mais facilidade do que outras áreas. A equação de Navier-Stokes ela tem uma hipótese de base, que é a tal da hipótese do contínuo.
que pressupõe uma continuidade da matéria sem chegar nesse nível de descrição do comportamento atômico. Então, isso impõe para nós uma reflexão no seguinte aspecto. Se nós estivéssemos simulando o escoamento de um fluido em sistemas cada vez menores, sistemas cada vez mais pequenininhos, qual seria o limite de aplicação da equação de Navier-Stokes? Já que nós entendemos que lá no limite o mundo é discreto. Será que existe uma espécie de referência para a gente deixar de usar a equação de Navier-Stokes e ter que passar a usar uma representação discreta da matéria que leve em conta o comportamento dos átomos, das moléculas, em seus movimentos e tudo mais? Essa é uma pergunta que deu um pano para manga gigantesco, principalmente na virada do século XIX para o século XX. Isso foi o assunto de vamos dizer assim, uma grande disputa conceitual científica que envolveu figuras grandiosas da ciência, e eu menciono duas aqui, especificamente dessa área. Uma dessas figuras foi o Ernst Mach, daquele famoso número de Mach, que era um continuista. Para ele a matéria era contínua e ponto final. E outro lado, que é um dos meus grandes ídolos científicos, Ludwig Boltzmann, que era um atomista. E uma guerra conceitual se estabeleceu naquela época. A hipótese atômico-molecular, ao tempo dessa discussão, era completamente desacreditada. E esses modelos de equação de Navier-Stokes e tal, essa coisa toda, desenvolvido numa concepção contínua de matéria. Funcionam. Projetamos bombas, carros de Fórmula 1, aviões, usando a hipótese do contínuo. O problema é a escala da abordagem. Qual o tamanho do sistema que a gente está investigando? E aí, meu camarada, nesse tempo atual, século XXI, qual a dimensão do problema que nos interessa? Os problemas de escala nanométrica, nanotecnologia. Aí você, de maneira consciente, fez uma boa pergunta. Vem cá, equação de Navier-Stokes vale lá para os problemas de nanotecnologia? Pois é, precisamos avaliar essa questão. E se não valem, vão valer quais relações, então, para descrever o movimento, a estrutura de um fluido, né? Aí a gente precisaria, né, nessas escalas muito pequenininhas, usar outras abordagens para dar conta da fenomenologia do nosso processo de escoamento, que leve em conta a discretização da matéria, e aí a seara de um campo do saber chamado termodinâmica estatística, que é justamente a área do conhecimento que vai dar aos fenômenos macroscópicos a sua compreensão em nível atômico molecular. Tá? Então, ela é justamente o campo do saber que faz essa ponte entre as observações macroscópicas e uma descrição molecular. Agora, não queira descrever, por exemplo, o escoamento do ar em torno de um carro de Fórmula 1, descrevendo cada átomo, cada molécula do ar em torno do carro. Você jamais teria condições computacionais de
lidar com tantas variáveis assim. Pense que 18 gramas de água tem algo da ordem de 10 a 23 moléculas. Você precisaria descrever o comportamento, as trajetórias, as posições de 10 a 23 entidades materiais presentes ali. Eu não teria computador para dar conta disso. Então, isso toca na questão da limitação das condições computacionais, da capacidade computacional e do nível de resolução para descrever os fenômenos. E aí, lançar a semente da maldade para vocês darem uma olhada, né? Semente da maldade, da boa maldade. Dei uma olhada num parâmetro usado para fazer essa distinção, quando vale equação de Navier-Stokes ou quando eu preciso de uma descrição discreta da matéria, parâmetro chamado número de Knudsen, ou Knudsen, mas lê-se Knudsen, tá? Número de Knudsen, que ele estabelece uma escala de comportamento molecular e comportamento macroscópico, dando uma relação para você julgar a validade dessas equações. A pergunta que você fez leva justamente a isso. Vem cá, até que escala vale a equação de Navier-Stokes? Né? É uma preocupação. Para os sistemas de engenharia macroscópicos que a gente vai lidar, funciona com uma beleza. Para os sistemas da tecnologias mais recentes, de nanotecnologias e escalas menores ainda, a equação de Navier-Stokes não vai valer. Vão ser importantes os efeitos de flutuação molecular que estão presentes lá naquela escala. E aí, a equação de Navier-Stokes vai ser grosseira demais para dar conta desse fenômeno. Sacou? Deu para entender um pouquinho a ideia? Não vou dizer que entendi completamente, mas deu para vislumbrar alguma coisa. Beleza. Isso é a ideia. Você tem o quê? Você tem a vida toda para correr atrás dessa compreensão, mas com as sementes da maldade que começa. Tá? Então, termodinâmica e estatística é uma área quente. E eu digo mais, cara, termodinâmica e estatística é um assunto que, particularmente, é um dos objetos da minha pesquisa, trabalho com isso. Você consegue... tem uma frase lapidar, que eu pelo menos julgo essa frase lapidar, de um livro, né? Deixa eu pegar ali, só para você ver a capa, rapidinho. Não sei se vocês conseguem ver aí. Tentar botar aqui na tela, peraí. Ih, caramba. Tá vendo aqui o nome? Não sei se deve estar invertido para vocês, né? Mas Não, direito. Tá direito? Sim, professor. Tá. Então, ó. A teoria molecular dos fluidos. Então, é um livro antigo, um livro bastante antigo, que atualiza essa discussão para o tempo dele. E tem uma frase lapidar nesse livro que diz o seguinte: a termodinâmica estatística nos permite perceber que as equações de Navier-Stokes e toda essa descrição macroscópica da matéria, principalmente dos escoamentos, aí a parte, né? Fantástica. São meras consequências estatísticas do movimento molecular. Meras consequências estatísticas do movimento molecular. O que isso quer dizer em termos matemáticos? Que abordando o movimento molecular na sua caoticidade característica, principalmente sistemas fluidos, mas analisando propriedades estatísticas desse movimento, você conseguiria recuperar o comportamento macroscópico que é dado pela equação de Navier-Stokes, por exemplo.
né? Então, como se a gente conseguisse fazer uma continuidade conceitual do mundo micro e mundo macro. E aí essa área do saber, a termodinâmica estatística, é justamente quem faz essa ponte. Porque vai analisar as estatísticas do comportamento microscópico da matéria. E aí você retoma, você recupera essas leis macroscópicas que a gente está tão acostumado. Beleza? Sim. Tranquilo. Bom, então vamos fazer o seguinte. Já passamos aqui 60 minutos do nosso início. Vamos fazer um intervalo para a gente partir de agora, adentrar na descrição dos métodos numéricos. Tá? Então foi boa essa introdução aqui, essas reflexões. Isso agrega do ponto de vista científico para a nossa formação. Tá? A gente faz uma pausa, 15 minutos, tomar uma água, café, terminar aquele café da manhã que você deixou pela metade na pia da cozinha, né? E aí a gente volta, né? São meu relógio aqui 9h33, 9h48, né? 15 minutinhos dos exatos, dos precisos. A gente volta para trabalhar as soluções numéricas da nossa equação. Tudo bem? Beleza? Então, vou pausar aqui a gravação. 15 minutinhos. Bom, então, após o intervalo, retomando aqui nossa discussão, nós passamos a tratar, então, das soluções numéricas da nossa equação do calor. Tá? Então, já passamos por pontos que tangenciaram a constituição da equação que nós vamos abordar, a equação do calor, vimos os termos, vimos as principais ideias, relembramos a solução analítica dessas equações, tivemos uma discussão a respeito da hipótese do contínuo e sua validade e tudo mais, motivados aí pela pergunta do Ferro, e agora nós voltamos aqui à programação regular, abordando as soluções numéricas para essa equação. Beleza. Então, quando a gente está lidando com essas soluções numéricas, a gente está pensando em problemas de difusividade, né? Essa é um termo importante, é o que a gente quer modelar, esses processos difusivos, tá? Que podem ser de massa, momento, energia, tá? E algo que a gente já percebeu dessa difusão é que elas têm uma certa simetria de propagação, né? Ela não vai se transladando, mas vai se dissipando, né? Se difundindo simetricamente ali em relação à condição inicial, tá? Bom, algo que também a gente vai considerar diz respeito às propriedades constantes, né? Então, de certa forma, a gente vai resolver, pelo menos inicialmente, esse problema aqui, tá? Que é a equação do calor sem termo fonte e com alfa constante, né? Da forma como está aqui. E usando, né, as técnicas que a gente está aprendendo, a gente vai lidar com processos de discretização que precisam levar em conta a discretização do domínio espacial, x, problema unidimensional, e da nossa referência temporal, né? Então, portanto, teremos um ΔX e um ΔT. Como fizemos, né, na nossa discussão do modelo lá da equação da advecção. Nada novo diante dessa estrutura. E, da mesma forma como fizemos na aula passada, da mesma forma, o processo numérico que nós vamos, ou os processos numéricos que nós vamos construir, deverão permitir o cálculo do termo TK, K em relação à posição, N mais 1, ou seja, em relação a um instante futuro. Tá? De forma geral,
a classe de métodos que nós vamos trabalhar, assim, né, classe de métodos geral, se chama método das diferenças finitas. Diferenças finitas. Né, nós vamos discretizar as nossas equações usando relações de diferenças finitas, que é baseado nessa malha estabelecida. Ou seja, relembrando, nós substituiremos os termos diferenciais da nossa equação de governo por relações recursivas, de dependência recursiva, por relações de diferença entre os termos da malha. Né? Então, diferenças entre os valores da propriedade de interesse para cada ponto ali da malha. Então, método de diferenças finitas. Que outros métodos existem? Né? Só para vocês saberem alguns nomes. Então, nós encontramos os métodos, por exemplo, dos elementos finitos, dos volumes finitos. E esses métodos são, de certa forma, extensões dessa abordagem de diferenças finitas, mas vão dar conta de geometrias mais complexas. Porém, precisamos dessa base aqui para compreendermos esses métodos mais avançados, que geralmente ficam como objeto de cursos específicos avançados de pós-graduação. Tá? Então, a gente precisa dessa alfabetização, esse beabá, para a gente conseguir entender as coisas mais complexas. Bom, assim sendo então, primeiro método que nós vamos, primeira classe de métodos que nós vamos abordar é o que nós chamamos de método de Euler. Se vocês precisam ter, a essa altura do campeonato, um ícone, um ídolo, alguém para fazer um quadrinho e colocar na parede do seu quarto, nesse quarto rosa aí da Fernanda, que todos já conhecemos, é o Euler. Esse conjunto de métodos que ele estabelece como método básico, método fundamental e que estrutura os outros métodos, né, se devotam, né, estão ligados à figura de Euler. Então, o que prevê esse método de Euler aplicado ao problema que nós estamos interessados? Primeiro, precisamos definir uma relação para as derivadas temporais, que podem ser feitas no esquema avançado ou atrasado. Quem vai definir essa relação de atraso ou avanço diz respeito à relação do ponto, em relação a que ponto você calcula a sua derivada. Notem que as expressões são exatamente as mesmas. Tn mais 1 de k, Tn em k, essa diferença dividido pelo ΔT. Porém, a primeira se dedica a um instante n. Então, ao falar do Tn mais 1, estou olhando para um ponto à frente. E essa aqui é a derivada em relação ao ponto, no instante de tempo n mais 1. Então, quando eu monto essa relação, ela está fazendo menção a um instante anterior, portanto, uma relação atrasada. Tá? Ambas as relações têm precisão de primeira ordem em relação ao tempo. Um erro de primeira ordem em relação ao tempo, porque são relações construídas dessa maneira. Tá? Então, são os métodos mais fundamentais para dar conta da discretização temporal. Quanto à discretização espacial, usaremos as relações de diferenças finitas para derivadas de segunda ordem, que podem ser encontradas na sua versão explícita ou implícita. As expressões que temos aqui já conhecemos do nosso curso de EDO, lá do primeiro período. Porém,
a distinção entre ser explícita ou implícita dizem respeito ao instante de tempo que nós calculamos essas derivadas de segunda ordem. Tá? Se dizem respeito a um instante n ou instante n mais 1. Mas as expressões são idênticas em termos da sua estrutura e constituem uma aproximação de segunda ordem para a segunda derivada. Uma aproximação com precisão de segunda ordem para a segunda derivada. Espero que vocês relembrem dessas considerações sobre o erro das expressões de discretização, porque isso são noções bastante fundamentais que nós tratamos lá no curso do período passado. Então, o método de Euler para a gente resolver esse problema engloba escolhas referentes à discretização temporal e espacial da nossa equação de governo. Precisamos fazer um combinado aí dessas escolhas para darmos conta da construção de uma versão explícita ou implícita do nosso método. Para ilustrar com mais clareza, é aquela parte em que eu desenho o procedimento numérico da construção da nossa equação. Eu vou estabelecer uma malha aqui que leva em conta o espaço e o tempo e como cada ponto novo vai ser construído nessa estrutura do método de Euler. Então, faço aqui um domínio bidimensional, mas bidimensional na seguinte consideração. Um dos eixos é o espaço, no outro eixo é o tempo. Tá? Então, nós temos essas duas variáveis aí, x e t. E os pontos que nos interessam, né, da malha. K, K-1, K mais 1, N, N-1, N mais 1. E nós temos aqui os pontos que representam a discretização no instante atual. Ou seja, esses pontos aí são conhecidos. Já são conhecidos. Inclusive, podem ser um instante inicial. Tá? São pontos conhecidos do nosso comportamento. Tá? Eu tenho valores calculados que, em relação a um ponto escolhido ali no domínio espacial, ponto K, né, o índice K, eu conheço seus vizinhos imediatos, o ponto anterior e o ponto posterior. O método que nós... O método que nós usaremos e chamaremos de Euler explícito vai reunir essas três informações para calcular o valor da temperatura na posição K no instante n mais 1. Essa é a estrutura do método de Euler explícito. Euler explícito funciona assim. A estrutura do método é essa. Reúne o que eu conheço para calcular um ponto no instante seguinte. Em contrapartida, no método chamado de Euler explícito, Euler implícito, nós partimos de uma informação conhecida, o TKN, ou seja, a temperatura na posição K no instante n, né? K e N se referem aos índices, obviamente. E a partir dessa informação, nós construímos uma relação desses pontos no instante seguinte. Uma relação, a partir de um ponto conhecido, construímos uma relação de valores ainda não calculados no instante seguinte, tá? De um ponto e seus vizinhos. Essa é a estrutura do método de Euler implícito. Pergunto a vocês, porque disso vocês não podem esquecer. Qual a vantagem de se usar um método explícito ou implícito? Qual a vantagem de um método implícito? Qual a vantagem de um método explícito?
Essa é a hora que vocês falam. Diz aí, Beatriz. Qual a vantagem de um método implícito? Estou aqui pensando aqui, professor. Resgatando as memórias do primeiro semestre. Eu lembro que o senhor mencionou isso. Ah, mencionei. Eu sempre menciono isso. E eu digo outra coisa junto quando eu menciono, que vocês vão esquecer. E só se confirma a minha previsão. É mole? Isso é para dizer de pronto. Vocês não podem esquecer. Alguém se lembra? Alguém ainda não jogou para o arquivo morto essa informação? É algo assim essencial dos métodos implícitos que constituem sua principal vantagem. Bem, professor, se é uma vantagem, deve ter algo relacionado com o erro não ser de primeira ordem, que nem o explícito. Não, então, não pode ser isso pelo seguinte. Não pode ser isso porque o nosso método, tanto explícito quanto implícito, são da mesma ordem. A gente só fez uma relação, vou até voltar aqui, né, usando essas relações, que é de primeira ordem no tempo, segunda ordem no espaço. Mas são combinações dessas coisas que a gente vai usar, né? Então, no mínimo, vai ser de primeira ordem no tempo. Tanto implícito quanto explícito. Professor? Diga. Eu pensei agora em relação à estabilidade numérica. Ah, garota! É isso! Métodos implícitos trazem vantagem com relação à estabilidade do método, são mais estáveis. E os métodos explícitos, a vantagem é que eles são mais fáceis de se programar, porém, são menos estáveis. Mas o que quer dizer ser mais estável ou menos estável? Esse é um ponto, porque não adianta também sacar da cartola um nome. Ah, é estável. Porra. Estável quer dizer o seguinte para nós, que ele vai suportar malhas mais grosseiras, ΔX maiores, ΔTs maiores, sem entrar num processo de aumento contínuo e monotônico do erro. É isso que quer dizer. Beleza? Então, com métodos implícitos, nós conseguimos explorar ΔX, ΔTs maiores, acelerando naturalmente o nosso processo de cálculo aí, da solução. Em contrapartida, são um pouco mais chatinhos de serem programados em comparação com os métodos explícitos, que são triviais. Métodos explícitos são, em geral, triviais, trivialoides. Tá? Tem mais um detalhe para a gente retomar lá o arquivo morto. Vocês lembram uma consequência prática relacionada à implementação desses métodos implícitos? Beleza, se você optar por um método implícito, como consequência, você teria que se preocupar com uma etapa X lá no teu código computacional. Vocês lembram? Me salva aí, Fernanda. Só não lembro, não. Poxa. Professor? Diga. Eu lembrei de um gráfico que o senhor tinha
exposto numa aula em que o erro poderia estar, tipo, teria um erro inicial que poderia variar tanto para cima quanto para baixo. Eu não lembro exatamente o que esse gráfico queria me mostrar, mas esse gráfico me veio à mente. Tipo, o que eu lembro é que o erro, ele era mais grosseiro no início, depois ele ia, conforme ia prosseguindo a malha, ele ia decrescendo. Bom, não é bem isso não. Mas então eu vou revelar os segredos aqui da cripta. A dificuldade numérica inerente aos métodos implícitos. Olha lá, preparem-se. Abram a mente para entrar de vez a ideia. Métodos implícitos implicam solução de sistemas de equações lineares por conta dessa relação aqui. Essa relação, projetada para o futuro, desembocava na solução de sistemas diagonais. Geralmente, nesse caso, tridiagonal, para você resolver o teu problema. Você construía relações sucessivas que desembocavam num sistema que ainda precisava ser resolvido. Então é uma etapa a mais do teu processo de cálculo, mas com a vantagem de garantir uma maior estabilidade. Tá? Então, esse é o ponto. O método de Euler explícito ele é o método de marcha simples. Aliás, o mais simples possível, que a gente vai construindo a solução passo a passo. Bom, para que nós recordemos, assimilemos, reforcemos o conceito desse método de Euler implícito, vamos trabalhar com ele hoje, porque eu vou considerar que o método de Euler explícito é trivial o suficiente para a gente escrever e obter a solução. Então vamos investir um pouquinho no método implícito. Então, com o método implícito, nós precisaremos fazer essas escolhas. Notem que nós temos aqui a derivada temporal e a nossa derivada espacial, calculada para um ponto à frente, onde no tempo, né, à frente no tempo, e nós vamos estabelecer essas relações aqui entre as grandezas. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a nossa equação de governo, substituir os termos em diferenças finitas aqui e reorganizar as nossas variáveis, deixando tudo o que é relacionado a um instante à frente, de um lado, e tudo que é conhecido do outro lado. Notem também que aqui estou usando o Rzinho. Rzinho é aquele parâmetro que nós demos o nome lá de número de Courant, né, que está associado ao tamanho da malha e alguns coeficientes que aparecem na equação, no nosso caso aqui o alfa. Tá? Então, desse lado aqui esquerdo da equação, tudo que precisa ser conhecido, né? O n mais 1 é o instante futuro. E aqui desse lado direito, o tkn, que é tudo que já é conhecido. Já é conhecido. Tá? Então, essa acaba sendo a relação de recorrência que vai fundamentar a construção de um sistema de equações para ser resolvido. Reproduzo aqui, só para a gente não se perder. Então, isso significa que essa equação vai ter que ser resolvida no espaço para os pontos interiores, ou seja, para o K, índice 2 até o nx menos 1. Por quê? Porque os extremos do domínio estão definidos pelas condições de contorno. E para os índices relacionados ao tempo n, de 2 em diante, porque o índice 1 já é conhecido ao instante inicial. Tá? Bom, retomando as condições de contorno, nós precisamos escrevê-las usando relações de diferenças finitas.
E aqui eu faço algo muito simplório, que é usando relações de primeira ordem. Eu deveria ter sido mais rigoroso, usando relações de segunda ordem, diferenças atrasadas, coisas desse tipo e tal, porque nós podemos fazer isso, tá? Mas essa parte eu vou deixar de trabalho para casa para vocês. A questão é, nesse ponto, eu estou usando aqui só para a gente entender a ideia. Peguei uma relação de primeira ordem para a diferença aqui, né, para a derivada, representada aqui por essa condição de contorno em x igual a zero. Usando essa relação de diferenças finitas, chegamos a essa relação entre as variáveis, T1 igual a T2, ou seja, ao calcular T2 no nosso sistema, já teremos o valor de T1. Da mesma forma, com a segunda condição de contorno, nós construiremos essa relação que vai nos permitir estabelecer o valor para o último ponto, que não vai ser calculado pelo sistema, vai ser calculado a partir da solução do sistema, usando nosso número de Biot e tudo mais, né? Então, como antes, nós precisaremos particularizar os extremos do intervalo em função das condições de contorno. É sempre assim, tá? Beleza. Para avançarmos, eu vou dar um passo atrás para a gente entender um detalhe e depois eu retomo dando um passo à frente, tá? Então, o que é o meu passo atrás? Eu vou falar rapidamente do método de Euler explícito, que é trivial, é imediato, chega a ser sem graça, tá? Onde todos os pontos são estabelecidos por essa relação. Você deriva ali de modo trivial. Bom, se isso é a lógica do método de Euler explícito, usando também condições de contorno explícitas, na mesma lógica, tá? Se nós, só para fins de exemplo, considerarmos que o número de pontos ali no nosso eixo x sejam 9, né? Só uma discretização assim para a gente visualizar algumas coisas, o que nós temos diante de nós é esse problema aqui. A representação carregada, dura, matricial. Não me xinguem, mas é só para a gente usar essa visualização, para você já treinar os olhos e o cérebro aí para ver o que eu preciso mostrar para vocês. Essa relação aqui nos permite estabelecer esse sistema, que é um sistema imediato, trivial. Identidade vezes esse vetor, referente ao instante futuro, igual a relação de todos esses termos calculado no instante n. Aqui não é potência não, tá, gente? Aqui diz respeito a um instante que eu estou calculando, é um índice, tá? Então, isso aqui é a representação matricial dessa relação, tá? Beleza. Então, atualizando as condições de contorno. Por que eu preciso atualizar as condições de contorno? Porque nessa nossa relação aparecem aqui T1 e T9. Mas a gente pode trabalhar isso de forma melhor, substituindo lá pelos nossos valores conhecidos, que é o T2 e o T8, que são pontos internos completos do nosso sistema, tá? Então, de maneira completa, a gente teria essa substituição, que é feita devido às condições de contorno, ainda nesse caso aqui explícito. Pergunto, para ficar claro, vocês entenderam a substituição das condições de contorno nessas variáveis que visam a gente ter um sistema só com pontos internos? Acho que sim. Beleza. Tá bom. Tem coisa que você tem que fazer no papel uma vez, assim, só para amadurecer a ideia, tá?
Então, como é o método de Euler, trivial, vocês podem fazer isso só para pensar no problema de escrever esse novo sistema. Tá? Beleza. Aí eu volto para o método de Euler implícito, cuja relação de dependência ali dos termos é essa daí que está apresentada. A gente tem essas tríades referentes ao instante n mais 1, e esse ponto aqui constitui a informação conhecida. As condições de contorno, da mesma forma, tá? Da mesma maneira, construindo para n igual a 9, nós temos essa relação aqui agora. Essa relação. Sistema tridiagonal, devido a essas relações. E aparecem aqui para nós esses termos. Opa, desculpem. T1n mais 1, T9n mais 1, que vão precisar ser substituídos pelas condições de contorno, mas aqui sistema bem estabelecido. Opa. Que atualizando essas condições de contorno, nós chegamos a essa estrutura do sistema, que resolve completamente para os pontos internos. E o impacto dessa substituição das condições de contorno fez com que o primeiro termo e o último termo da nossa matriz principal do sistema fossem trocados em relação aos outros termos que são todos iguais. Tá? Então, a aplicação das condições de contorno provocou uma mudança no primeiro e no último termo aqui da nossa matriz principal, que incorporou os efeitos ali da condição de contorno, de modo que agora nós tenhamos apenas todas as variáveis relacionadas a pontos internos para serem calculados. Tá? Beleza. Então, o nosso Euler implícito leva a esse sistema para ser resolvido. Bom, o que nós podemos pensar um pouquinho mais a respeito desse método de Euler implícito? Pensar um pouquinho no erro de truncamento. Então, se a gente pega as expressões em Taylor para cada termo da recorrência, ou seja, pegando aqui as consequências da expansão em série de Taylor de todos esses termos aqui, né, o n mais 1, n mais 1k menos 1, n mais 1k mais 1 e tal, né, em relação ao tkn, obviamente, o que sobra é essa relação aqui, onde são acoplados nesse erro, erros de ordem espacial, de quarta ordem em relação à malha espacial, e essa, chamar aqui de ordem cruzada, né? Δx, Δt, que são termos de ordem superior, tá? Que estão em um impacto muito pequeno. O que prepondera nessa aproximação é esse erro aqui. Tá? O que prepondera é esse erro aqui, que é de segunda ordem, Δx ao quadrado. Bom, o que isso indica? Que a derivada par está associada a um erro dissipativo, ou seja, altera a amplitude do sinal. Foi o que a gente viu no nosso encontro passado, que o efeito desses erros de derivada par estão associados a diminuir a amplitude, né, o tamanho ali do nosso sinal, da nossa propriedade. Em comparação, os termos de derivada ímpar não aparecem aqui nessa relação. Estão associados apenas, caso haja, a termos de ordem superior que tem um efeito muito pequeno. Ou seja, não há erro dispersivo. Erro dispersivo é aquele erro de mudança de fase, de posição, aquelas translações indesejadas. Não há
esse erro dispersivo nessa nossa construção de diferenças finitas. Pelo menos com ordem relevante para ser considerada na aproximação. Portanto, o saldo dessa história é que a nossa solução numérica vai estar associada ao problema da dissipação física, que é inerente ao problema que a gente está resolvendo. Então vão ter dois efeitos acoplados da dissipação física, que é a suavização natural do processo de dissipação da equação de governo, e uma dissipação numérica, que é inerente ao método numérico que está sendo aplicado. Vou ter uma suavização do sinal devido à física do problema e uma dissipação do sinal devido ao método numérico empregado. Olha o problema. Como separar as coisas, se é que é possível. Tá? Então, método de Euler vai ter essa limitação. Você constrói ali um comportamento qualitativo e tal, né? Mas o erro, em função do tamanho da malha, função do R, lembra? Vejam aqui que, inclusive, olha, a gente tem essa relação aqui, ó, 1 mais 6R. Eu não posso ter um R negativo. Não posso ter um R negativo, né? Ou seja, isso aqui não vai zerar nunca. Sempre vou ter um errinho ali. O termo menor está associado a alfa dividido por 12, né? Que seria o caso do R0, que nem interessa, né? Um R muito pequeno. Mas o limite seria um alfa sobre 12 aqui, multiplicando-lhe, né? Então, está lá presente. É inerente ao processo numérico. Tá? Beleza. Que alternativas nós temos, então, para tentar aprimorar a qualidade desses métodos? Assim como nós fizemos nas nossas discussões anteriores, nós temos uma classe de métodos chamados métodos de marcha com múltiplos passos. Nós falamos disso na aula passada, nós falamos disso no período passado e nós retomamos essa discussão agora. Qual a estrutura geral desses métodos de marcha com múltiplos passos? A estrutura é a seguinte: nós estaremos principalmente preocupados com a discretização temporal e toda a parte espacial nós chamaremos de uma f de t. T é a nossa propriedade de interesse. No nosso caso aqui, o f de t vai ser as segundas derivadas lá da temperatura. Beleza. Um dos métodos associados aqui ao nosso caso é o método de Adams-Bashforth, que vocês já ouviram falar, que é um método explícito. Qual a ideia do método de Adams-Bashforth? Construir essa solução utilizando uma memória dos instantes anteriores, memória essa ponderada por coeficientes pré-determinados. Mas notem que a estrutura da avaliação do efeito temporal do nosso processo é de primeira ordem. A estrutura da avaliação temporal é de primeira ordem. Porém, eu vou ganhar ao considerar instantes anteriores da nossa avaliação ali da propriedade, né? Então, método com memória. E aí a gente vai ter todos os conjuntos de coeficientes para o nosso método de Adams-Bashforth. E aí, se eu quiser o Adams-Bashforth de segunda ordem, de terceira ordem, de quarta ordem, quinta ordem, está aí a família dos coeficientes a serem considerados. Eu controlo a ordem, incluindo memória na minha solução. Tá?
Então, esse é um método que precisa ser programado para a gente entender o funcionamento dele. Tá? Eu recomendo que, a partir de agora, vocês, nos códigos, essas coisas todas, para facilitar o processo de comparação, de investigação desses métodos e tudo mais, que vocês usem aquela estratégia, aquela possibilidade lá do nosso MATLAB, que é usar os comandos switch case. Você deixa todos programados e vai alternando ali o método por escolhas de parâmetros associados ao nome que você vai dar. Tá? Então aí os coeficientes, o método Adams-Bashforth, que é um método explícito. Por que o método explícito? Porque eu calculo o instante seguinte a partir de informações completamente conhecidas. Existe, naturalmente, o método implícito, Adams-Moulton, ou Crank-Nicolson, ou regra do trapézio. Cada um chama do jeito que quiser. Crank-Nicolson acaba sendo um nome bem conhecido. Que nós também temos os coeficientes, nós também temos essa memória, nós temos o erro, nós temos tudo direitinho, acumulado. Você escolhe esse processo, porém, nós teremos os índices, né? Tn mais 1 aqui dependente de um termo Tn mais 1. Então, isso precisa ser resolvido na forma de um sistema. Métodos implícitos recaem em sistemas. É o preço a pagar. A saída que nós vimos na aula passada, para bypassar esse problema, seria aquela estratégia do preditor-corretor. Lembra? Você usa o método explícito para fazer a previsão e a estrutura de um método implícito para fazer a correção. A gente colocaria aqui um T-chapéu, que seria a previsão aproximada usando o método explícito. Tá? Beleza. A estrutura, né, dos nossos métodos de múltiplos passos. Por que múltiplos passos? Porque eu considero essa memória da solução. Eu preciso ter variáveis para acumular a memória. Esse que é o ponto. Aprofundando, esclarecendo, mergulhando um pouquinho mais nesse método de Crank-Nicolson, que aparece com bastante frequência nos nossos problemas numéricos, a nossa derivada temporal vai ser representada da seguinte forma. Essa concepção aqui da derivada, né, Tn mais 1 menos Tn sobre ΔT, vai ser aproximada por uma média, como se a gente estivesse calculando ali para a parte central ali do passo do tempo, né? Como se a gente estivesse fazendo ali uma média entre o que está acontecendo entre os extremos dos pontos da malha. Então, meio aqui, regra do trapézio, por isso também tem esse nome. Tá? E a derivada espacial, nada de novo. Nós temos aqui a discretização de segunda ordem para a segunda derivada. Ok. Isso precisa ser avaliado para o Tn e o Tn mais 1, que aparecem aqui. Ó. Então, a gente vai ter uma componente explícita e uma componente implícita associados aqui ao Tn e Tn mais 1. Isso vai entrar ali, ó. Né? Entrar com essas expressões no nosso pacote, de forma que, reorganizando essas relações, nós temos um sistema montado tridiagonal para o instante futuro e que leva em conta 3 informações do instante presente. Notem que isso considera mais pontos, isso é mais robusto, isso é mais estável. Né? Várias vantagens aí associadas a esse processo. Tá? Então, método de Crank-Nicolson, os 3 pontos do instante atual permitem construir um sistema
para o instante futuro, que está mais amarrado, portanto mais estável. Tá? E aí, método super badalado aí para ser utilizado nas nossas EDPs. Temos também uma classe de métodos chamados... Antes desses, ficou alguma dúvida dos nossos métodos de múltiplos passos? É uma estrutura que eu tenho mostrado a vocês desde a nossa análise lá de ADOs. Né? Então, razoável aqui? Diga aí, Flint. Flint? Você não ia dizer alguma coisa? Tudo até agora. Beleza. Bom. E aí agora tem algumas novidadezinhas, tá? Novidadezinhas. Por essas vocês não esperavam. Sempre trazendo presente para você. Olha esse Natal antecipado aqui nas nossas aulas. Vamos dizer que é um dia das crianças atrasado aí. Métodos de marcha com múltiplos estágios. O que eu vou falar deles, você vai falar, pô, qual a novidade? Porque ao falar de métodos de marcha com múltiplos estágios, eu estou falando dos métodos Runge-Kutta. Isso você já conhece. Bastante dominado já. Bom, nos métodos Runge-Kutta, nós temos os métodos de Runge-Kutta com estágio apenas. Bem simples, a gente precisa calcular um parâmetro intermediário, né? E a gente teria aqui a nossa construção, só que a novidade começa a aparecer com o que a gente chama de método FIRC, Runge-Kutta implícito, Full Implicit Runge-Kutta, que é o nosso Crank-Nicolson. Eu não sei se vocês lembram, mas os métodos Runge-Kutta acabavam englobando métodos que já tinham sido construídos. Qual a novidade agora? Podemos construir métodos Runge-Kutta implícito. Tudo que a gente viu até agora era de métodos Runge-Kutta explícitos. Explicit Runge-Kutta. Agora nós temos os métodos FIRC, Full Implicit Runge-Kutta. Para o método com estágio só, ok, trivial. Tá? Nós temos aqui o nosso método Runge-Kutta, Crank-Nicolson, que demandaria encontrar o QK para aplicar aqui na nossa solução. Tá? Então, aquelas substituições corretas na nossa relação lá para determinar o que e com o que jogar aqui no nosso processo de solução. Nossa lei da solução. Temos também o método Runge-Kutta com 2 estágios. Tá? E os estágios intermediários são QK1 e QK2, onde o QK2 depende do QK1. Tá? Então, calculo primeiro esse, depois esse com esse, e esse resultado jogo aqui. Isso na versão explícita. Então vejam, a versão explícita tem um procedimento sequencial, organizado, imediato. Calculo uma coisa, depois a outra. De imediato, sim, ponto a ponto. Lembrando que, de acordo com o que nós vimos no nosso encontro passado, agora, esses Qs que a gente calcula são vetores e não mais escalares. Isso a gente viu no nosso encontro passado, lá da equação da advecção. Agora a gente está lidando com vetores Q. Tá? Então, tenham isso em mente. Temos a possibilidade de construir um método Runge-Kutta com 2 estágios ainda, só que agora numa versão chamada diagonalmente implícita. Método DIRC. Tá? O que a gente tem aqui? O cálculo implícito do QK1 e o cálculo parcialmente implícito do QK2. Por que parcialmente implícito? Porque ele depende do QK1.
tá? E o QK1 não depende do QK2. Calculo esse implicitamente, completamente implícito, e esse aqui dependendo do anterior. Calculados os dois vetores, a gente joga aqui na nossa estrutura da solução. Da mesma forma, temos a possibilidade de calcular o método com 2 estágios, Full Implicit Runge-Kutta. Completamente implícito Runge-Kutta. Olha a estrutura desse método. Já vislumbrem algumas pequenas complicações nisso, mas qual a vantagem? Eu não sei se ficou claro lá atrás para vocês, mas um dos ganhos, né, substanciais dos métodos Runge-Kutta dizem respeito à altíssima estabilidade dessa classe de métodos. Altíssima estabilidade. Agora, imagina um método Runge-Kutta implícito. Aí alguém poderia pensar, nossa, mas a essa altura do campeonato, o Jackler já está delirando, porque se o Runge-Kutta já era bom pra caramba, e agora ele quer um Runge-Kutta implícito, pra que isso? Pois é, meus amigos. Os problemas relacionados à fluidodinâmica computacional são grandes referências para testes da qualidade dos métodos, principalmente em termos de estabilidade, porque em função da natureza das propriedades e de várias situações particulares, podemos ter nesse rigor, nesse peso gigantesco sobre a questão da estabilidade, a única saída para uma solução confiável das nossas soluções numéricas. Problemas onde ocorrem gradientes muito intensos, mudanças de fase, mudanças de condição do escoamento. Isso está muito ligado a questões de estabilidade. Aí precisamos avançar nessa questão de estabilidade para que o nosso método garanta uma solução sem aumento descontrolado do erro no seu processo, que são coisas que ocorrem. Tá? Então, notem aqui que o QK1 e QK2 são obtidos a partir de um sistema entre eles. QK1 depende de QK1 e QK2. QK2 depende de QK1 e QK2. Preciso resolver esse sistema para jogar cada um deles aqui e dar conta do TK mais 1. Podemos ter, naturalmente, também o método Dirac, 2 estágios. Ele é feinho, mas ok, dá para entender. Né? De forma que a gente tem aqui também QK1 e QK2. Aqui, ó, o QK1 só depende dele mesmo, o QK2 depende do QK1 e QK2. Né? Então, típico do diagonalmente implícito. E aí a gente tem um sistema a ser resolvido, né? Traduzindo de forma mais direta, né, o que precisa ser resolvido, né, mas né, tridiagonal e tal, tem que fazer, né, mas é o que temos. Então notem aqui, para o QK1, qual seria o sistema a resolver? Esse aqui. E para o QK2? Né, então tá aqui as relações partindo do QK1 conhecido. Então, outra coisa assim que vocês precisam ficar atentos. É natural. As nossas linhas de código vão aumentar substancialmente. São muitas etapas. Mas qual a preocupação, entre aspas, a neurose desses métodos? Garantir a estabilidade e alta precisão. Tá? Então, isso precisa ser colocado aí. É um pouco suja a visualização, como vocês estão vendo aqui, muitas relações e tal. Mas é lógico, né? Isso vai se tornar mais compreensível com a prática. Não tenham dúvida. E nós temos, por fim, um método FIRC de 2 estágios. Então temos ali o termo espacial, como temos sempre. Nossos estágios temporais aqui, QK1 e QK2, dependentes cada um dos dois,
né, precisando resolver esse sistema, de modo que nós temos essa enrascada aqui para nos livrarmos. Né? Então, é um sistema acoplado, tá? Onde eu preciso resolver essas duas coisas para dar conta da nossa solução. Beleza? Bom, então assim, nessa passagem, né, nessa conversa, nessa sobrevoo desses métodos, fica a dívida da programação, de começarmos a implementar essas soluções, investindo nesses procedimentos numéricos para aumentarmos a nossa compreensão a respeito desses métodos. Tá? Então, minha ideia é que na semana que vem, no nosso próximo encontro, a gente faça um certo exercício computacional, retomando problemas lá da solução analítica, problemas da parte numérica, e façamos uma comparação aí dessas coisas e tudo mais. Minha intenção é, mas de antemão, eu já convido vocês a começarem a botar a mão na massa partindo dos exemplos que nós temos aqui. Reproduzir esses exemplos e tudo mais. Vou tentar estabelecer uma lista com enunciados assim para guiar com mais clareza essa construção de vocês, tá? Mas já é hora, mais do que hora, de colocarmos a mão na massa pesadamente de novo. Tudo bem? Bom, então pergunto, se alguém tem algum comentário final, alguma dúvida que queira deixar registrado, que queira aproveitar o momento para sanar. Se pelo menos conceitualmente a coisa está compreensível. Professor, eu concordo bastante com o senhor. Acredito que vai ficar mais claro depois que começarmos a tentar. Mas, por hora, é isso mesmo, acho. Algo que eu convido vocês a fazerem, sem sombra de dúvidas, agora vocês já têm condições, conhecimento suficiente, maturidade conceitual suficiente. Eu convido vocês a folhearem, a darem uma lida, começarem a investigar, mergulhar um pouquinho na primeira das nossas referências bibliográficas, que é o livro do Pletcher, Tannehill e Anderson. Vejam a discussão que os autores fazem desses métodos. Percebam nuances, detalhes que eles vão naturalmente esclarecer com mais calma, né, no livro lá, para vocês amadurecerem nessa construção também. Depois eu vou fazer uma rápida revisão desse slide, pode ser que tenha deixado passar algum detalhe, tá? Então, vou ainda fazer uma revisão. Não sei, pode ser que esteja tudo certo, mas aguardem lá no Teams a versão final desses slides, tá? E é isso, então encerramos nossa conversa por aqui hoje. Com desejo de ânimo e energia para vocês começarem a programar essas coisas, como eu falei, com foco imediato nos exemplos que nós abordamos aqui naquelas situações bem iniciais lá, né, mostrando o comportamento das soluções. Então tentem reproduzir aquela solução numericamente para ver os problemas e tudo mais. Mas ainda assim, minha intenção é que na aula que vem a gente ainda faça uma espécie de exercício numérico abordando algo lá de trás das soluções analíticas e agora das soluções numéricas. Tá? Bom, então é isso. Né? Ficamos por aqui. Agradeço imensamente a presença de vocês. E beijo nas crianças e até a próxima sexta-feira, que já será um novo mês, já será uma nova vida. E é isso. Beleza, pessoal? Tudo certo, então? Podemos ficar por aqui? Tudo bem, professor, por mim. Beleza.
aqui a gravação.